Olá, meus queridos irmãos, amigos, vocês que nos acompanham nas redes sociais. Hoje nós vamos dar prosseguimento a mais uma das mensagens que fazem parte da nossa série de mensagens do tema Por que Creio. E hoje nós vamos falar sobre por que creio no céu. Então eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia no livro da Revelação, livro de Apocalipse, no capítulo 21. Nós vamos ler o verso de número 3 e o verso de número 4. Apocalipse 21, 3 e 4. Gostaria que você nos acompanhasse aí na sua própria Bíblia. Diz assim o texto: Ouvi uma forte voz que vinha do trono e dizia: Agora o tabernáculo de Deus está com os homens, com os quais ele viverá. Eles serão o seu povo, o próprio Deus estará com eles e será o seu Deus. Ele enxugará dos seus olhos toda lágrima. Não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor, pois a antiga ordem já passou. Uma das perguntas, meus irmãos, amigos, que incomodam a humanidade, principalmente pelo fato de não saberem a resposta, é a seguinte: se você morresse hoje, onde você passaria a eternidade? Você sabe a resposta? Você poderia me dizer, se você morresse hoje, onde você passaria a eternidade? Junto com esta pergunta, existe um outro questionamento que também transpõe o tempo, transcende o tempo. E é o que incomoda o coração de todas as famílias, principalmente aquelas onde nós encontramos uma cadeira vazia, ou seja, onde não há mais uma pessoa querida. E esse questionamento foi levantado por Jó há muito tempo, lá no livro de Jó, no capítulo 14, verso 14, quando ele diz: Quando um homem morre, acaso tornará a viver? Diante dessa pressuposição, diante dessa introdução que nós estamos fazendo, eu quero contar para vocês um relato rápido que aconteceu há mais de 1.300 anos atrás, lá na Inglaterra. Nesta época chegava ali um grupo de missionários cristãos. Este mesmo grupo teve o privilégio de adentrar aos salões reais e se apresentarem perante o rei Edwin da Nortúmbria. Ali, estes missionários pronunciaram seu primeiro discurso de fé cristã. Quando terminaram de falar, um dos ouvintes perguntou: Pode esta nova religião nos dizer alguma coisa sobre o que acontece depois da morte? Esta religião que ali chegava e era tida como nova, hoje já é tão antiga, mas é a única que pode nos dar qualquer palavra certa e segura a respeito da vida depois da morte. Existem muitas razões para crermos no céu e na vida após a morte. Este estudo de hoje, esta mensagem de hoje, tem por princípio trazer exatamente estas razões que norteiam esta nossa crença na vida após a morte. E a primeira delas é que é uma razão científica. A primeira razão, ela é totalmente científica. E você vai dizer, mas pastor, como assim? Se a gente está falando de Bíblia, nós somos cristãos e nós cremos em Cristo, por que que a minha primeira razão para crer na vida após a morte é científica e não bíblica, e não espiritual, não cristã? Então me acompanhe aqui. A lei da termodinâmica estabelece que a energia e a matéria não podem ser criadas ou destruídas. Ou seja, elas podem transformar-se uma na outra, mas não podem ser destruídas. Esta proposta foi estabelecida por Albert Einstein e demonstrado em Hiroshima, com aquela bomba que foi jogada lá. Boris Jenkins, pronunciando-se sobre este assunto, ele trouxe o seguinte comentário, e eu quero ler para vocês aqui. De acordo com os cientistas, num mesmo e único átomo pode ser destruído. Nem mesmo um único átomo pode ser destruído. Ele apenas muda sua forma. Não podemos queimar nada completamente,
nós apenas mudamos o seu estado de sólido a gasoso. Nem mesmo qualquer força ou energia pode ser destruída. Ela apenas muda de uma forma para outra. Se assim cremos, o homem será o único ser que cessará sua existência, passando pela destruição em todo o universo. Então a ciência nos deixa uma brecha para acreditar que continuamos a existir após a morte. Veja o que a Bíblia fala, confirmando a lei da termodinâmica. 1 Coríntios capítulo 15, versos 51 e 52 diz assim: Eis que eu lhes digo um mistério. Nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. E grife bem essa palavra, transformados. No momento, num abrir e fechar de olhos, ao som da última trombeta, pois a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Paulo usa essa expressão duas vezes e na segunda vez ele fala que nós ressuscitaremos incorruptíveis, ou seja, não haverá mais corrupção, não haverá mais nada que degrade a imagem e o corpo humano. Nós seremos transformados numa nova versão, num novo, vamos dizer assim, uma versão 2.0, né, do ser humano. Pelo poder, ainda em Filipenses capítulo 3, verso 21, olha o que o apóstolo Paulo diz. Pelo poder que o capacita a colocar todas as coisas debaixo do seu domínio, ele transformará os nossos corpos humilhados para serem semelhantes ao seu corpo glorioso. Então, a primeira razão é científica e é a da termodinâmica. Então, isso está confirmado na Bíblia. Nós teremos um corpo transformado. Nós não seremos eliminados, destruídos, não deixaremos de existir. Não, nós seremos transformados, como acontece na própria lei da termodinâmica. A segunda razão, então, é a própria natureza humana, a natureza da qual nós somos criados também. William Jennings Bryan faz uma interessante analogia da natureza e a vida após a morte. Veja o que ele escreve, veja o que ele diz aqui. Cristo nos deu provas de imortalidade, e, no entanto, não nos parece necessário que alguém ressuscite, se levante de entre os mortos, para nos convencer de que a sepultura não é o fim. Se o Pai se digna tocar com seu divino poder o coração frio e sem pulso da semente enterrada e fazê-la irromper numa nova vida, será que ele vai deixar abandonada no pó a alma do homem, feita à imagem do Criador? Se ele se inclina para dar a doce segurança de uma nova primavera aos botões de rosa que murchos voam ao vento do outono, irá recusar palavras de esperança aos filhos dos homens quando chega o gelo do inverno? Se a matéria muda e inanimada, embora se transforme pelas forças da natureza numa multidão de formas, não morre jamais, irá o espírito do homem sofrer aniquilação depois de fazer breve visita como hóspede real a esta morada de barro? Não. Tenho tanta certeza que existe uma outra vida quanto tenho certeza de estar vivo hoje. Essas foram as palavras de William Bryan. No mesmo texto onde Jó questiona Deus sobre a existência do homem, encontramos também ele falando a renovação da natureza. Ele falando dessa renovação que a natureza faz, mesmo que esta esteja morta. Veja o texto de Jó, capítulo 14, versos 7 a 9. Diz: Para a árvore, pelo menos há esperança. Se é cortada, torna a brotar e os seus renovos vingam. Suas raízes poderão envelhecer no solo e seu tronco morrer no chão. Ainda assim, com o cheiro de água, ela brotará e dará ramos como se fosse muda plantada.
Como Brian comparou tão claramente na sua analogia da natureza, como poderia Deus renovar uma planta que, mesmo morta, volte a viver e não daria ao homem que carrega a sua imagem e semelhança esperança de vida após a morte? A resposta a esta pergunta, então, meus queridos, está nas palavras do próprio Cristo. João capítulo 12, verso 24 e 25, nós encontramos o seguinte: Digo-lhes verdadeiramente que, se o grão de trigo não cair na terra e não morrer, continuará ele só. Mas se morrer, dará muito fruto. Aquele que ama a sua vida a perderá, ao passo que aquele que odeia a sua vida neste mundo a conservará para a vida eterna. Por isso, meus queridos, a terceira razão é o anseio universal da humanidade pela eternidade. Desde que o homem foi criado, o homem anseia pela eternidade. Desde que o homem caiu lá no Jardim do Éden, ele anseia por retornar à vida eterna. Dr. Madison C. Peters, em seu livro After Death, What? Após a morte, o que? Seria essa a tradução literal, faz uma declaração muito interessante. Onde? Para onde? Onde, para ele, todos os animais vivem harmoniosamente felizes na natureza, sem se preocupar com o amanhã. Porém, com o homem nunca é assim. O homem é o único ser insatisfeito, não importando o que e quanto possua de riqueza, de fama, de conhecimento, poder, prazeres aqui nesta terra. O homem é o único ser que permanece insatisfeito, por mais que ele tenha tudo nessa vida. E por que será? Pode ser ele um rei ou um mendigo, ele nunca está feliz, mas sempre vive a esperança de um dia encontrar a felicidade. Qual é a explicação para essa atitude do ser humano, então? Uma explicação plausível é que a Bíblia mostra nitidamente que Deus colocou a imortalidade dentro do homem. Segundo D. James Kennedy, somente o homem, dentre toda a criação de Deus, anseia pela vida eterna. Nenhum outro ser, planta, animal, nada, anseia pela vida eterna a não ser o ser humano. Essa aspiração pela vida eterna, pela eternidade, é plausível de ser encontrada em toda parte. A todos os lugares aonde os homens tenham andado pelo mundo, eles têm encontrado algumas ideias inatas ao coração e à mente do homem. E não foi ninguém que as colocou lá. Não sendo frutos de nenhuma experiência, elas simplesmente estão lá, são inatas, ou seja, de nascença, e podem se corresponder aos instintos dos animais. Quais são essas ideias, então, que estão ali, inerentes, inatas, dentro do ser humano? Algumas são: há em toda a parte a crença em Deus. Em todos os lugares existe uma noção de certo ou errado. Há uma crença de causa e efeito. Há uma convicção de tempo e espaço. E há uma crença universalmente aceita na imortalidade. Já falei e vou repetir para vocês aqui. As propostas como essas são confirmadas por pessoas que tenham feito contato com povos que ainda não tiveram relação com civilização moderna e nem com a religião cristã, como as apresentadas no livro de Don Richardson, O Fator Melquisedeque, ou no filme Terra Selvagem, baseado em fatos reais. D. James Kennedy declara o seguinte: nunca houve uma raça de homens sobre a face da terra, quer seja no profundo coração da África, nos mares do sul ou nas mais altas montanhas, que não creia em algum tipo de vida futura. No filme Terra Selvagem, que conta a história de 5 missionários que vieram pregar o evangelho a tribos indígenas no Equador, uma das coisas que eles descobrem naquela tribo indígena é que na cultura deles havia a crença
do outro lado da vida após a morte, que era atravessar a grande jiboia. E isso é uma coisa que os missionários não levaram para eles. Eles já tinham essa crença antes mesmo dos missionários chegarem. E quando os missionários chegaram, eles simplesmente mostraram o que tinha depois dessa grande jiboia, do qual eles podiam acreditar que era a vida eterna, que só Cristo Jesus podia dar. E Cristo era a única solução para se pular a grande jiboia. Então, a busca pela vida eterna é tão comum entre os seres humanos que já criaram até uma nova área de estudo da ciência chamada criogenia. O que é a criogenia? Segundo a revista Super Interessante de julho de 2018, é a técnica de manter cadáveres congelados anos a fio para ressuscitá-los um dia. O que isso significa, se não a busca por continuar vivendo? A revista Super Interessante ainda traz o seguinte comentário: a um passo da eternidade, congelar um corpo é fácil. O que os cientistas não sabem ainda é como ressuscitá-lo. O Dr. Simon Greenloff, professor de Direito da Universidade de Harvard e uma das maiores autoridades em evidências legais no mundo, Simon realizou uma investigação em busca de evidências acerca da ressurreição de Jesus e expôs todas as pistas a uma banca examinadora. Sua conclusão foi que as evidências da ressurreição eram tão espantosas que em qualquer corte sem tendências pré-estabelecidas, em qualquer lugar do mundo, ela seria declarada um fato histórico e legítimo. E é interessante que existe um livro também chamado Em Defesa da Fé, onde o autor Lee Strobel, ele, um ateu convicto, tendo uma esposa crente, convertida ao Senhor Jesus Cristo, ele tenta fazer ele faz uma investigação, na verdade, tentando provar que o cristianismo era uma farsa, era algo inventado e tudo mais, e ele acaba ali então nessa pesquisa dele encontrando o Cristo Jesus e também tornando-se um cristão verdadeiro com base nos seus próprios estudos e nas suas próprias pesquisas. O livro se chama, tem o livro e tem o filme chamado Em Defesa da Fé. Portanto, meus irmãos, qualquer evidência que comprove a ressurreição de Jesus é considerada prova da vida eterna no céu. Porque o próprio Jesus declarou, e eu quero agora pronunciar 3 textos bíblicos: Apocalipse capítulo 1, versículo 18, João 14, 19 e João 14, 2, que diz: Sou aquele que vive, estive morto, mas agora estou vivo para todo sempre. Porque eu vivo, vocês também viverão. Na casa de meu pai há muitos aposentos. Se não fosse assim, eu lhes teria dito: vou preparar-lhes lugar. Com isso, a quarta razão é o que ocorre no momento da morte, no momento de morrer. Essa é a quarta razão. Algo que é extremamente interessante de se observar é que aqueles que creem em Jesus morrem de forma completamente diferente daqueles que não creem. Um psiquiatra não crente ouviu a apresentação das evidências em favor da ressurreição de Jesus e ele disse que tinha visto suficiente número de pessoas morrerem para saber que existe uma diferença entre a morte de um cristão evangélico e a morte de uma outra pessoa qualquer. Isso foi a palavra de um psiquiatra. Por todo o mundo, milhares de pessoas, meus irmãos, têm experimentado o que seria um gosto antecipado da glória que iriam possuir. Têm a oportunidade de verem os céus abertos, ou em alguns outros casos, têm visto o inferno abrir-se e tragá-los. Mais uma vez, citando o filme Terra Selvagem, nele contém uma cena que retrata de forma clara os céus abertos. As escrituras também trazem relatos assim. Gênesis capítulo 28, versos 10 a 22, onde Jacó sonha, com uma escada que chegava aos céus e estava repleta de anjos que subiam e desciam por ela. Ou ainda o relato da morte de Estevão, e esse eu quero ler com os irmãos, eu quero acompanhar aqui com vocês. Lá em Atos, capítulo 7, versos 55 e 57, diz assim:
Mas Estevão, cheio do Espírito Santo, levantou os olhos para o céu e viu a glória de Deus. E Jesus de pé à direita de Deus, e disse: Vejo o céu aberto e o Filho do homem de pé à direita de Deus. Mas eles taparam os ouvidos e gritaram bem alto, e gritando bem alto, lançaram-se todos juntos contra ele. As pessoas que normalmente têm essa experiência ou descrevem um lugar de beleza, maravilha, alegria e paz, ou alguma coisa terrível, essas pessoas normalmente têm essa experiência ou descrevem isso, seja algo ruim ou algo bom. Geralmente isso acontece quando a pessoa está ali no momento de transição, né, da vida para a morte. O pastor Luiz de Assis, bisavô de minha esposa, no leito de morte, pediu que sua esposa lesse para ele o Salmo 23. E ao chegar na última frase do último versículo, ele pronunciou juntamente com ela: E habitarei na casa do Senhor por todo sempre. E então ele faleceu. Se uma experiência dessa não é evidência de que existe um céu, não poderemos dizer mais nada. Essa é uma experiência real, verdadeira, presenciada, em que uma pessoa completa a frase já dizendo: Estou indo morar com meu pai, porque ele preparou a casa para mim, como diz lá no Evangelho de João. Concluindo então, meus irmãos, amigos, você que está nos acompanhando, o homem viverá para sempre em algum lugar. Isso é certo, a Bíblia deixa isso claro. Para alguns será a morada celestial e para outros o tormento eterno. Como então a pessoa poderá chegar ao céu? Preste atenção nessa conversa de Tomé e Jesus. João capítulo 14, versos 4 a 6. Vocês conhecem o caminho para onde vou. Disse-lhe Tomé: Senhor, não sabemos para onde vais. Como então poderemos saber o caminho? Respondeu Jesus: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Para o céu, meus irmãos, para o céu é tão estreito, ir para o céu, o caminho, é tão estreito como a cruz. Não existe uma facilidade, não existe outro meio, somente Jesus. Este caminho, ele é estreito, ele é difícil, ele é árduo, mas é o único caminho para o céu. Mateus capítulo 7, e eu quero encerrar com este texto, Mateus 7, 13 e 14 diz: Entrem pela porta estreita, pois larga é a porta e amplo o caminho que leva à perdição, e são muitos os que entram por ela. Como é estreita a porta e apertado o caminho que leva à vida, são poucos os que a encontram. A sua oportunidade de encontrar o caminho para a vida eterna é hoje. Jesus é o caminho. Então, se você ainda não tomou essa decisão ao lado de Cristo, se você ainda não decidiu, se você quer passar a sua eternidade no céu com Cristo, ou a sua eternidade no inferno, sendo atormentado para o resto da vida, hoje é o dia de você tomar essa decisão. Porque, como eu fiz aqui a pergunta logo no início dessa conclusão, é certo, existe um lugar depois da morte para o qual nós iremos. Mas você vai decidir, você vai escolher qual é o caminho. Se você deseja ir para o céu, se você deseja ir para o inferno. Se você quer ir para o céu, Jesus é o caminho. Se você quer ir para o inferno, permaneça na situação na qual você vive hoje e você já estará garantido lá. Então, hoje é a oportunidade de você tomar sua decisão. Que o Senhor te oriente, que o Espírito Santo te dê a sabedoria de hoje você tomar essa decisão ao lado de Cristo. Que Deus abençoe a sua vida.